Tá gravando, olha. Pensei que eu não tivesse colocado para gravar, já tá gravando. Estão eles aí, os famosos estômatos, queridinhos do vestibular. A botânica é queridinha do vestibular. Como eles gostam de perguntar sobre as plantas, né? Sim, pergunta-se bastante. E eles, estômatos, estão em muitas questões. Por quê? Dá uma olhada lá. Onde? Naquele corte de folha de Eudicotiledônia que eu sempre faço. E aí, nesse corte de Eudicotiledônia que eu já vejo aqui desenhadinho, ó, tá vendo? Você já reconhece ele, sei disso. Oxi, a cera, né, fio? Aquela cera, aquela cutícula cerosa que é para impermeabilizar a folha. Lipídio, né, gente? Tipo cera de ouvido, não é gordurosa? É lipídio. Então, a cutícula cerosa está aí para impermeabilizar. Eu consigo reconhecer também, eu espero que vocês estejam já familiarizados com esse corte. Então, eu vou um pouquinho mais rápido para depois focar mais no que interessa, naqueles cara verdinho ali embaixo, né? Que são os estômatos. Mas de azul, eu vejo um tecido de revestimento, que é a epiderme superior, e aqui embaixo, então, a inferior. Eu sei que o programinha dá essas trolladas na letra da tia, apesar de ser feia de qualquer jeito, ó, mas não exagera, né? Epiderme também inferior. Outra coisa que eu reconheço, gente, então nesse começo eu vou assim acelerada para chegar logo no que interessa. No mesófilo foliar, eu vejo os parênquimas. E vou abreviando assim, porque supostamente você já sabe que é parênquima. O parênquima palissádico palito, ó, vermelhinho aqui. E o lacunoso, que tem as lacunas, nesses espacinhos aqui, ó, vai circular gases, por exemplo, certo? Ocorre o que nesses parênquimas? Fotossíntese. Tá, tô lembrando até. Então, eles são parênquimas fotossintetizantes, se preferir, parênquimas clorofilianos. Mas, Érica, oi, a aula não é sobre estômatos? Cadê os estômatos? Oh my God, tá aqui, Chuchu, você já reconhece? Isso daqui, aprofundando hoje, mas você já reconhece como no desenho um estômato. Olha o outro estômato nesse corte de folha. Isso aqui também é um outro estômato, certo? Pelo jeito, gente, ele tem duas células, né? Cada estômato é dotado de duas células. E isso, já vai percebendo também que ele é composto, o estômato, de duas células que eu coloquei de verdinho. Bom, tudo isso era para enfatizar o seguinte: fui. Uma das funções deles, dos estômatos, normalmente na folha eles estão, pode estar no caule, gente, o estômato? Difícil, só se for um caule verdinho, jovem, porque das grandes árvores não. Então é algo que você encontra principalmente em folhas. Mas sim, pode até ter um caule bem verdinho, fininho, com estômato, mas normalmente ele está nas folhas, tá bom? Portanto, isso tudo até aqui era para enfatizar o seguinte: pronto, olha lá na figura o que está acontecendo. Está tanto saindo como entrando gases, ou seja, está aqui em cima uma das funções, trocas gasosas, oxigênio, CO2 passando pelo estômago, entrando ou saindo da folha. Precisa entrar para caraca ali a CO2 através do estômago, porque o C carbono O2 é fonte de carbono para quê? Fotossíntese, glicose ser feita. Já o oxigênio tende a sair e ir para o teu nariz. Mas pode entrar e sair gases diversos aí, certo? Outra coisa, Chuchu, que eu vejo no desenho, dá uma olhada lá na flechinha. Deixa eu só abrir a sala aqui para alguém. Karma, karma, gente. Karma, que são muitos mouses na mão. Juro, a caneta é um mouse também. Pronto, vou botar lá. Outra coisa que você vê também no desenhico, aqui opa, vai lá, filho. Isso, saindo só. Você viu que tá só saindo a flechinha agora? Ó, não tá entrando e saindo. Quando só sai, é o quê? Transpiração. Perder, transpirar. Então, não é ganhar. Transpirar, eu não vou ganhar. Transpirar, eu vou perder. Perder água na forma de vapor. Cuidado, que a sua transpiração, gotículas saem, né? Nela não. Na planta, a perda de água é na forma gasosa, né? A gente costuma dizer forma de vapor aqui, H2O, transpirada, então só saindo aqui a flechinha.
Essas são, ganhando, portanto, asterisco, olha lá, as duas principais funções dessas válvulas dotadas da capacidade, portanto, de abertura e fechamento estomático, né? Para entrada e saída de gases ou saída de água, transpiração. Porém, Chuchu, não tem como deixar de falar, é quando você passa na frente. Por quê? Porque a galera vai escrever, Malemar vai falar, sei lá, lembra só de trocas gasosas, ou lembra só da importância dele na perda de água, transpiração, certo? Mas você, além de falar as duas, você vem nessa aqui, que aí não tem jeito. Aí a gente fala essa pessoa sabe o que ela está falando. Os estômatos, além daquelas duas famas dele, ele contribui, quando aberto, para a subida de água pelo xilema. Porque estando aberto, você concorda que está perdendo água, e quando perde água lá em cima, dá a chance de subir outra no lugar dela. E sobe por onde? Pelo xilema, gente. Um fenômeno que será conhecido nas nossas aulas como sucção foliar. Quando? Aula que vem. Então, aula que vem, eu vou voltar a falar de sucção foliar. Por quê? Porque não é só o estômago responsável por essa subida de água pelo xilema, por essa sucção foliar, certo? Mas ele faz parte, com a sua transpiração, desse fenômeno, da sucção foliar, da subida de água. Abri a sala de novo aqui para alguém, gente, só um minutinho. Foi? Foi. O pessoal que chegou depois de eu ter começado a aula precisa escrever lá no chat, gente, senão fica com falta, gente. Escreve lá para a tia Érica. É que senão eu tenho que ficar parando, eu perco mais tempo para ir lá botar presença, eu boto só no final. Tá bom? Faz esse favorzinho e ajuda você também. Escrever lá quando chega atrasado, no chat que chegou, tá bom? Simbora? Então, ó, quem chegou agora, não se preocupe que você teve só essa tela. Até aqui é só o começo. Função dos estômatos, ok, cheque. Reconhecer ele no corte de folha, geralmente na epiderme inferior, mas cuidado que monocotiledônia, ela tem em cima também estômatos, tá? E outra coisa, cuidado, porque a Vitória Régia não vai ter estômato embaixo, virado para água. Aí sim vai estar na epiderme superior também. Então, na maior parte das vezes, você quer descrever lá funções e localizá-lo? Olha, geralmente, mas não sempre, olha piscando na tela, ele está na epiderme inferior das folhas. Mas sim, pode estar em cima também ou só em cima. Mas normalmente ele está embaixo, protegido do excesso de sol, belezinha? Planta aquática que ele está lá em cima. E monocotiledôneas, ele está em cima e embaixo. Deixa eu abrir a porta para mais uma pessoa, gente, só um minutinho. Porque apesar de ser errado eu ficar parando a aula para abrir aqui a sala toda hora, porque o certo é entrou, não entrou, já era, ou entra na segunda aula, apesar disso, gente, meu Deus, eu não juro, não tenho coragem, porque acaba prejudicando quem estava prestando atenção. Mas eu não tenho coragem, porque se a pessoa está pedindo para entrar, é porque ela quer muito a minha aula. Como é que eu vou falar não para ela? Não tenho coragem. Mas tentem entrar todo mundo junto, tá bom? Simbora! Então vamos lá, para não precisar tomar atitudes drásticas e chatas, como não deixar você entrar. Simbora. Agora, nesse desenho, de verde ainda, se liga, eu tenho uma célula estomática, mas são duas. Então, gente, calma, vou fazer a outra. E a outra célula estomática, só que agora vistas de frente para você. Eu estou olhando as duas células estomáticas de frente para você. Percebo que, inclusive, olhando na apostila, você tá lá, né, gente? Ó, gente, pessoal, página 438, por ali. Vai folheando que tá pela 438, tá? Eu percebo que, às vezes, essas células, essas duas, né? Ó, as duas. Essas duas células estomáticas, elas não são chamadas assim, ficaria fácil, né? Células estomáticas, mas nem sempre vem facinho. Elas podem ser chamadas de células guardas. Então, as duas células guardas são as duas células horas, bolas estomáticas, certo? Certo. Células estomáticas. Perfeito? O estômago é dotado de duas células guardas, ou simplesmente estomáticas. Outra coisa que eu percebo aqui, gente, presta atenção.
Essa célula guarda, e a outra também aqui, ó, ela tem umas bolinhas desenhadas. Muitas vezes as bolinhas desenhadas, veja. Outras vezes eles nem fazem as bolinhas, gente. Por quê? Porque não quis detalhar. Mas se ele quis, a pessoa que fez, ela quis, eu aponto e tenho que saber o que é isso. Dentro da célula guarda umas bolinhas. Ô, gente, não são células. Então são organelas. Que organela? Cloroplasto, mandou bem. Faz fotossíntese, gente. Célula guarda, assim como o parênquima. Aham, também faz fotossíntese, juro. A epiderme não, hein? Misericórdia, muito menos uma camada de cera vai fazer fotossíntese. A epiderme é um tecido aclorofilado. Cuidado. Mas o parênquima faz, obviamente, né? E também, galera, esquece que os estômatos fazem foto, então eles têm cloroplastos para isso. Partiu? Partiu. Também estou percebendo que as duas células guardas, justo em contato com a fenda, com a abertura ostíolo, a abertura ostíolo que eu já vejo ali, junto a ela, olha o que tem essas celulinhas guarda. Tem um reforço de celulose. Eu sei que você tem mais o que fazer na vida, depois que você passar na facu, perseguir o sonho, que chama, você joga tudo isso fora, tá, gente? Mas até lá, Chuchu, tenha paciência, ó, estamos treinando, tá? Então vem assim um exercício com a flechinha apontando para esse reforço aí, mais grossa a parede naquela região, é um reforço do quê? De celulose, não é parede da célula vegetal? Então é um reforcinho, tem mais celulose ali. Estrategicamente, calma, depois você saca, você entende por quê. Mas é reforço de celulose. Celulose, tá, gente? Tá escrito aqui. Ó. Fui. Que mais? Nesses exercicinhos de puxa a flechinha e te pergunta, gente, what is this? This is ostíolo. O que é esse buraco aqui? Esse espaço, né? Esse afastamento entre as duas células guarda, eu posso chamar de ostíolo, ou que tal mais facinho, fenda, porque é uma fenda, um buraco, né, gente? Para ter troca gasosa, etc. Fenda. Mas vem muitas vezes como ostíolo, que é uma palavra mais chata. Tomara que venha na sua prova fenda estomática, né? É uma fenda do estômago ou ostíolo, fenda estomática, né? Câmara estomática, enfim. Se bem que a câmera na página 439 seria algo mais interno, né? A gente prefere mesmo ostíolo ou fenda estomática. Bom, que mais eu reconheço puxando flechinha? Falta uma coisa interessante. Eu vou colocar azul, não é por acaso não, viu, gente? É de propósito. Ah, então de azul no corte da folha ali do lado, celulinhas da epiderme. Aham, sim. Celulinhas da epiderme, ó. Mas essas celulinhas da epiderme que estão aqui do ladinho dele, elas recebem um nome especial. Não é qualquer célula da epiderme, não, gente. Elas estão do ladinho do estômago. Então, essas que estão bem coladinhas ao redor do estômago, elas são chamadas de células subsidiárias. Sim, claro, sempre há mais de um nominho para as coisas tudo aqui, né? Células subsidiárias ou ainda celulinhas anexas. Células anexas ou deixa eu escrever primeiro aqui, subsidiárias. Como elas estão juntinho dele, eu posso chamar de células anexas? Pode, gente. Celulinhas anexas ou subsidiárias. Mas celulinhas companheiras ali. Bom, você já fala até aqui. Pode bater um print aí, viu, gente? Que aí tá prontinho o desenho. Bate um print, tira a fotinha. Você me diz a função, né, cara? As funções dos estômatos, para que servem. Localize-os, normalmente na epiderme inferior das folhas, mas você já sabe, né? Tá em outro lugarzinho, já comentei. Reconhece ele desenhado de frente ali, com as flechinhas apontadas, certo? Sua estrutura e tal. Porém, Chuchu, o que você não me responde até aqui, e é o principal, quando e por que ele abre, né? E quando e por que ele fecha, já que ele é válvula microscópica. Não adianta pegar a folha ali agora e tentar enxergar o estômago. Você precisaria de microscópio, são células. Portanto, Chuchu, posso ir para outra página? Fui, hein? Qualquer coisa você pede para eu voltar? Tá? É só pedir que a tia Érica está ligada aqui no chat e no áudio. Beleza pura? Então, quais são
os mecanismos, o mecanismo mesmo, Chuchu, mecanismos de abertura e de fechamento estomático? Pois não, Chuchu. Simbora completar comigo? Uma coisa que você provavelmente se lembra é. Opa, vamos pegar uma canetinha aqui que acho melhor. Borracha você não vai escrever nada, tia Érica, tá? Uma coisa que você deve se lembrar bem é que ele abre durante o dia. Eu, claro, que não vou fazer todos aqueles detalhes que eu havia feito na luzinha anterior, não vou fazer cloroplastos, porque eles me atrapalhariam na explicação, mas eu preciso das células subsidiárias aqui, tá, gente? E das células guarda. Quando aberto, e daqui a pouco não vejo o ostiolo, quando fechado, as duas células guarda, portanto, ao invés de afastadas, né, meu, elas estão bem próximas, e a gente descreve o porquê de estarem assim daqui a pouco, certo? Fui. Bom, vamos completar comigo essa frase aqui, ó. Eu sei que você gravou e tá certo, viu, gente? Continue memorizando assim, que tá certinho. De dia tá aberto, estômago, e à noite tá fechado. Há exceções? Claro. Eu quero elas agora? Nem pensar. Vamos para a regra? Aí vai dizer que tem planta que mesmo de dia tá fechado. Aham, sim, tem de tudo nesse planeta. Não, gente, eu não quero essas exceções agora, viu? Dá muito nó na cabeça. Eu quero ir para a regra. A regra é de dia estar aberto e de noite estar fechado, porém, há exceções, beleza? Vamos para a regra. Você vai completar, Katia Érica, isso daqui, ó, essa frase. Aberto, abre quando elas, as células guarda que estão de verdinho ali, células guardas fazem o que na vida? Não sei. Vamos, 2 pontos. Já fechado, ele estará quando as mesminhas verdinhas ali, então células guardas, fazem o que na vida? Vamos aguardar a explicação. Aguardar, aí eu pus células guardar, que tal? Células guardas. Belezinha? Fui. Quando as células guardas recebem água, já é uma primeira coisa. O estômago abre, mas recebe água da onde, gente? Espera, vamos primeiro escrever. Mas eu já sei que quando elas ganham água, elas abrem. Portanto, quando, não é que elas abrem, o estômago abre, certo? Agora, porém, quando elas não recebem água ou perdem água, o estômago fecha. Ganhou água? Abre. Perdeu água? Mas esse ganhar e perder água, você confunde muito. Perder para onde? De onde? Eu sei que você faz confusão, por isso que eu vou te ajudar, tá? Então, células guardas, quando não ganham água ou quando perdem água, é quando o estômago vai fechar. Nossa, o que aconteceu aqui? Não sei. Certo? Mas água da onde? Se liga que eu vou fazer no desenho lá, tá bom? Bom, a água que a gente está falando, ela vem lá da raiz, sobe pelo xilema, portanto, água proveniente, obviamente, do solo. Certo, Chuchu? Usou na pilífera da raiz? Mancha? Com os pelinhos absorvendo água? Sobe a água proveniente do solo, sobe pelo xilema. Quando a água passa, chega aqui em cima na folha e passa lá para dentro, a partir das células subsidiárias. Então, de vermelhinho aqui nós temos a água passando lá para dentro da célula guarda. É quando elas ficam túrgidas, inchadas, cheias de água, aparece o ostilo, a fenda. A água, Chuchu, quando ela sai dali e volta para a célula subsidiária, mas por que a água faria isso? Ainda não sei, mas ela faz, certo? Então, de vermelhinho, a gente está falando da água aqui. Nesse caso, perdendo para a subsidiária, dá uma murchadinha, plasmolizada fica a célula, aguarda, né? E elas encostam uma na outra. Então, estamos sim, gente, falando de água que veio lá do solo, subiu através do xilema e fica indo da azul para verde, da verde para azul, da azul para verde, da verde para azul.
Não, portanto, não estou falando e você confunde, se liga, da água que sai transpirada aqui, ó, do ostiolo, para fora da folha, para a atmosfera, na forma de vapor. Não, não. Estamos falando da água líquida que fica ora indo para a célula guarda da sub ou da sub para guarda. Tudo bem, Chuchu? Não estamos falando da água transpirada perdida pelo ostíolo para a atmosfera. Não estou falando dela, estou falando de uma aguinha líquida que fica indo daqui para lá ou de lá para cá. Beleza pura? Fui. Ô, Érica, oi. Mas por que que a água passaria da azul para verde e da verde para azul? Boa pergunta. Porque você aprendeu comigo, no primeiro ano do ensino médio, o fenômeno da osmose. Oh, yes. Deixa eu colocar então aqui dentro um monte de soluto. A água tende a ir para o meio onde tem uma maior concentração de soluto. Que soluto é esse aqui? Íons potássio. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, Chuchu. Eu vou colocar para você, apagando só um pedacinho aqui, ó, dentro do estômago, simbolinho K, K mais, né? Porque são íons K mais, lá dentro. Quando a célula guarda está repleta de íons K, potássio, né, gente? A água tende a ir para lá por osmose. Sim, é uma tendência da natureza. Quando a água encontra um meio hipertônico, repleto de soluto, por exemplo, o potássio, a água vai para lá. Nem que eu não queira, nem que você não queira, filha. Chama osmose isso. Então a água começa a entrar onde tem muito potássio e durante o dia está cheio de potássio lá dentro. Portanto, ela vai para dentro da célula guarda por osmose. Gente, ao longo da minha explicação, tudo vai ficando mais claro, inclusive as dúvidas que ainda estão na sua cabeça e que eu ainda não falei, tá bom? Porém, nós percebemos que à noite, gente, à noite, onde está hipertônico, repleto de soluto, no caso o soluto é íons potássio, nas celulinhas adjacentes aqui, nas celulinhas subsidiárias, companheirinhas aqui anexas. Portanto, a água, agora você viu por que ela vai para lá à noite. Porque é lá na subsidiária que vai estar hipertônico. E a osmose, meu, ocorre sempre para o meio hipertônico. A água, por osmose, certo? Por osmose, tende a ir para lá, que no caso é para fora do estômago, mas para dentro da célula subsidiária. Nick, isso acontece, o estômago fechou. Mas o que tem a ver a luz? Ai, agora sim tudo vai ficando mais claro, né, gente? Mas vamos escrever primeiro o lance do potássio aqui. Tem um pessoal caindo aqui da reunião, deve ser a internet, né, gente? Então vamos lá, ó. Quando as células guardas ganham água, o estômago abre, certo? Até porque elas estão hipertônicas, elas estão cheias de potássio. Eu não gostei dessa expressão cheia, porque dá a impressão que é tipo líquido, né? Que encheu ela. Não gostei, Chuchu, vou mudar aqui. Quando as células guardas estão hipertônicas, ou seja, repletas de potássio, bem concentradinhas de potássio lá dentro, ó. Quando as células guardas estão hipertônicas, ou seja, com K mais dentro delas, certo? Melhorou, né, gente? Aí sim, tá aberto. Porque a água começa a entrar por osmose, onde está hipertônico, certo? Cheia de potássio, a água vai para lá. E aí abriu o estômago. Do outro lado, Chuchu, quando as células guarda, o contrário, estão hipo, com uma menor concentração de potássio do que as células anexas, então quando elas estão hipo e não hiper, hipotônicas, ou seja, sem K mais. Nelas, é quando a água sai delas por osmose indo para onde está o K, que é fora delas. Belezinha? É quando ele fechou o estômago. Então, completando essa frase do lado de cá em relação à luz, vai ficar assim, ó. E o que tem a ver a luz? É mesmo, gente. Vamos lá, ó. Mais uma coisinha só aqui, ó. Quando as células guarda são iluminadas,
o estômago abre. Na presença de luz, eu quero saber por que o estômago abre. Quando as células guarda são iluminadas, certo? Porém, Chuchu, quando elas permanecem no escuro, à noite, muito bem. Fecha. Mas por quê? Não sei. Vamos primeiro escrever? Ó. Então, quando as células guardas permanecem no escuro, normalmente esse escuro é à noite, então, né? O estômago fecha. Mas qual que é a parada desse mecanismo fotoativo aí que eu não estou entendendo? Fotoativo. Então, há um mecanismo fotoativo envolvido? Fotoativo. Presença de luz, falta de luz, mecanismo fotoativo envolvido, sim. Mas qual que é essa explicação, né, gente, do mecanismo fotoativo? É o seguinte, agora sim, tudo vai se encaixar na sua cabeça, mas você precisa olhar aqui na luzinha vermelha do slide, tá vendo lá? Simbora. Eu vou falar mais de uma vez, não precisa ficar que nem um doido, uma doida anotando tudo. Pera aí que eu vou falar, tá bom, Chuchu? Presta só atenção, por favor. É o seguinte, ó. Luz. Durante o dia, a luz ativa enzimas aqui da membrana da célula guarda, e essas enzimas ativadas pela luz passam a jogar potássio para dentro do estômago da célula guarda. É o trabalho dessas enzimas de membrana, mas elas só estão ativas durante o dia. E o que é esta enzima de membrana ficar ativa? É jogar, trabalhar. O trabalho dela é ficar jogando potássio da célula azul para a célula verde. Então, de dia, enzimas de membrana da célula guarda são ativadas, jogando potássio para dentro da célula guarda. Por isso que está cheio de potássio durante o dia, dentro dessa célula guarda, Chuchu, porque tem alguém jogando potássio lá para dentro. Quem seria esse alguém, gente? Enzimas trabalhando, ativadas pela luz, enzimas que ficam aqui na membrana da célula guarda verdinha. Tudo bem, Chuchu? Agora fez sentido? Agora que está repleto, hipertônico, repleto de potássio, a água começa a entrar. Então, na real, Chuchu, o que explica a abertura não é só uma ou outra flechinha. É a união delas, porque elas estão interligadas. O mecanismo hidroativo e o mecanismo fotoativo, certo? Eles estão interligados. Então você está estudando lá, verdadeiro ou falso? Há um fenômeno hidroativo envolvido? Sim, hidro. Tem água envolvida na explicação. Verdadeiro ou falso, Chuchu? Há um fenômeno fotoluz ativo envolvido? Sim. Quando tem luz, abre, quando não tem, fecha. Agora, explicar a relação entre esses fenômenos hidro e fotoativo, e que envolve também o potássio, Chuchu, aí é com você. Porque aqui é o seguinte, gente, se liga aqui, isso aqui é um esquema. Imagina no vestibular você meter isso aqui de resposta, flechinha, ganha água. Não, você vai escrever. E se fosse a minha prova, eu escreveria assim, ó. Depois vai estar no texto, super bonitinho, tá, gente? E na gravação aqui. Que vocês, aliás, não têm pedido a gravação para mim, eu só mando quando vocês me pedem, lembra? Aí vai assim, ó, durante o dia, enzimas de membrana ativadas jogam potássio para dentro da célula guarda, ficando ela hipertônica. Tá escrito aqui, ó. E estando hipertônica, repleta de potássio, a tendência delas ganharem água por osmose a partir das células subsidiárias. Tudo bem? E do outro lado, volta. Já à noite, não tem luz para ativar aquelas proteínas de membrana que fica jogando potássio lá para dentro. Então, o potássio começa por difusão, naturalmente, a sair. Nem que ele sai do estômago e vai para a célula lateral, é ela agora que está hiper ganhando água do estômago. Murcha e fecha. Entendeu, gente? Veja se está claro, se precisa que eu repita algum detalhe. Mas se você tirar um. Eu vou. Não tira print. Tá, você já tirou. Mas eu vou completar isso aqui para você. Posso só tirar isso daqui que está atrapalhando nós? Só tem mais uma flechinha? Deixa eu tirar isso aqui. Por aqui em cima, ó. Tá bom, Chuchu?
para escrever só mais uma flechinha, que é a seguinte, ó. O importante, o que mais cai, é o que já está aí, certo? Mas também há exercícios que exigem essa última flechinha de você. Qual? Um fator envolvido na abertura e no fechamento? Fora luz, fora potássio e fora água? Ah, quem seria, gente? CO2. Quando as células guardas estão, ou não, melhor dizendo, Chuchu, elas dispõem, a gente dá para elas, a gente meio ambiente, né? Quando elas dispõem, fica mais bonitinho o português aqui, ó. Você só achar a caneta de volta, achei, ó. Quando as células guardas dispõem, poxa vida, dispõem, o esforço da tia para escrever aqui nessa lousa, meu Deus do céu. Dispõe de muito ou de pouco CO2? Abre. Você que vai completar. Complete a frase. Porque se de dia, quando elas dispõem de pouco CO2, tende a abrir, ou muito tende a abrir, do outro lado vai ser o contrário, jura? Quando as células guardas dispõem, elas têm ali acesso, né? A pouco ou muito CO2 tende a fechar? Não sei, vamos pensar um pouco. Dispõe de tchananã. Ou é muito ou é pouco que eu vou escrever aqui CO2, tá? Mas já vamos deixar adiantadinho aqui. Se fosse agora, valendo, o sonho da casa própria, o que você falaria? Quando elas dispõem de muito ou pouco CO2 tende a abrir o CO2, abrir o estômago? Rapaz, lembra que Pouco. CO2, isso, pode falar pouco, dor Eu ia nenhuma. falar pouco. Gente, muito ou pouco, será? Será? Chuchu, você acertou, porque, ó, como ela precisa muito de CO2, obrigada, viu? Como elas quem? As folhas, lá dentro, ó, lá dentro não tem o parênquima fazendo fotossíntese, precisa de muito CO2 fazer foto. E aqui fora, na atmosfera, da onde está vindo o CO2, vai entrar lá, ó, pelo estímulo, é gás da atmosfera, CO2, Chuchu. Níquel ele vai lá para dentro, ele é usado na fotossíntese, então ele é muito importante. Se tiver pouco, vai ter que abrir para entrar mais. Lembrando que CO2 é precioso para a fotossíntese, então você já completa aqui, ó. Se tiver, elas dispõem de pouco, vamos abrir para entrar mais, gente, que tem pouco, certo? E o contrário, mano, já tem muito CO2 para fotossíntese, vamos dar uma fechadinha que não está precisando, certo? Estimula ele a fechar quando há muito CO2 já. Certo? Agora sim, gente, por favor, deixa eu fechar aqui para você dar um print, vou fechar essa paleta aqui de instrumentos. Ah, agora sim, gente. Pode tirar um printaço aí, que tá bem bonitinho, tá? Passo a passo. Ô, Érica, Pode falar, por favor. só uma dúvida. Por favor. Ele perde água porque tá sem potássio, no estômago, no estômago não, nas células guarda, ou É. porque daí o potássio foi para as subsidiárias? Olha só, para eu entender direitinho sua pergunta, deixa eu só apontar aqui, ó. Calma aí que eu perdi, achei. Você está se referindo à água líquida que está entrando e saindo por osmose da azul para verde ou à água vapor que está indo do estímulo para a atmosfera? Não, da noite mesmo, que tá perdendo água normal, Ah, sem líquida. ser, sem ser Entendi. transpiração, é. Agora eu entendi. Então refaça a sua pergunta que agora eu sei a qual água você está se referindo. Pode falar E de eu tô novo. perguntando, tipo, por Ah, que que ela volta? Se é porque... tá. Ah. Não, quer falar já? Não, não, eu não entendi ainda. Se ela volta. Porque daí nas células guarda não tem mais potássio e daí não Isso. ocorre osmose, ou porque daí Entendi. o potássio foi para fora. E daí lá que tá o meio hipertônico. Olha, na minha visão, você falou é a mesma coisa o que você falou. Ó, dá licença, ó, vamos ver se é isso. Ó. À noite, como não tem enzima jogando potássio lá para dentro, por difusão elas tendem a sair sozinhas, as partículas de potássio, certo? E Ah, é porque agora, para de jogar. isso. E aí, o Entendi. potássio, ele sai sozinho, se não tem ninguém colocando ele lá para dentro, ele acaba indo naturalmente, é a tendência para tentar um equilíbrio, né? Ir para onde estava uma menor concentração, que é o lado de fora, e ele começa a se difundir, certo? Entendi. Agora sim é o que Aham. você disse, estando hipertônica, a água vai para lá.
Será que eu fiz mais confusão na sua cabeça ou eu respondi? Não, agora eu entendi. É que eu não tava me ligando, faz todo sentido, na verdade. Mas eu não tava me ligando que, tipo, quando eu chegava à noite, não tinha mais a enzima pra jogar. Entendi. E aí o potássio Eu começa a achei se... que tinha uma enzima que jogava pra fora, entendeu? entendi. Que louco. Entendi. Não. Só É, tem... não, mas agora eu entendi. Entendi. Tem enzima que é ativada na presença. Na falta de luz, ela não fica mais ativa e a tendência é a partícula começar a, por difusão, sair dali. Que nem quando a gente... Acho que você já sabe, mas para quem não sabe, quando uma substância está muito concentrada num lugar, ela tende a se difundir naturalmente para outro onde ela está em menor quantidade, como quando a gente solta um pum, né? Lembra desse exemplo tosco? E o gás está muito concentrado aqui perto de mim e ele tende a ir para onde tem menos pum, né? Difusão que chama. Belezinha? Então, simbora. Que mais aqui? Isso, ó. Tô indo para uma próxima página, ó, onde há um famoso gráfico, gente, que a gente sempre pede para você. Então, vamos colocar de novo, só que agora isso daqui lá para baixo. Tchuki, foi? Ô, Érica, onde eu encontro esse gráfico? Tá na página 441, fio. Pega lá, página 441. Bem, é um experimento, faz de conta, tá, gente? Que a gente vai fazer. É uma experiência em laboratório. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma folha, vai arrancar a folha da planta. Me desculpe, plantinha, a gente vai fazer uma experiência aqui, certo? Então, tava lá a folha, bela, só que eu fui lá e fiz isso nela, ó. Arranquei. Isso é um detalhe importante, porque parece idiota, né? Jura que você arrancou, tem uma ruptura no pecíolo dela, né? No cabinho que chama pecíolo. Mas é que, gente, deixa foi aqui. Deixa foi aí. É que essa ruptura aconteceu porque eu quero fazer sucessivas pesagens. Eu quero pegar uma balança de precisão, aquela que você coloca um chumaço de algodão, tem no laboratório. Ele te dá a massa, né? O peso, né? A massa. Nossa, porque tem balança, né, Chuchu? Que se não for balança de precisão, você põe um chumaço de algodão, põe uma folha lá, não vai mostrar nada, ela não vai detectar nada. Muito levinho que você tá pondo lá, né, Chuchu? Tem que ser uma balança de precisão, de laboratório. A ponto de eu colocar uma folha e ela me mostrar quanto tá pesando a folha, gente. Olha isso, balança de precisão. E a ideia é pegar essa folhinha, gente, e fazer aqui sucessivas pesagens. Eu vou mudar aqui. Opa, volta fio. Eu vou mudar aqui o fundo porque é quadriculado, acho que fica melhor para você e para mim também agora nesse gráfico, tá, gente? Então vamos lá. Então a gente vai fazendo sucessivas pesagens. Eu vou fazer uma primeira pesagem, vou fazer a segunda pesagem, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, gente, imagina, ó, ao longo de... Eu não tô fazendo certinho, eu coloquei o fundo quadriculado e não tô usando, né? Ah, besta, o pessoal das exatas deve estar rindo muito da minha cara. Então é o seguinte, ó, imagine que eu estou fazendo pesagens a cada, por exemplo, 5 minutos, intervalos de 5 minutos. Então, eu vou pegar a folha, vou fazer uma primeira pesagem, espero 5 minutos, faço a segunda, mais 5 minutos a terceira, a quarta pesagem, intervalos de 5 minutos. Não tem nada preciso aqui, você viu, né? Eu vou até tirar esse fundo aqui, que no fim ficou pior, por conta da minha falta de precisão. Então, você está fazendo comigo, faz de conta, pesagens a cada 5 minutos. Da mesma folha? Da mesma folha. Peraí, e se eu estou interpretando esse gráfico, ela está ficando mais leve, ela está perdendo, né, peso, certo? Ela está, como assim? Está perdendo, na verdade, está perdendo massa, né, mas tudo bem. Ela está ficando mais leve, ó, caindo aqui, ó. Ao longo do tempo, o meu sonho, a cada 5 minutos, eu esmagreço, né? Vou ali na balança, mais 5 minutos, tô mais leve. Mais 5 minutos, tô mais levinha. Tá dando certo minha dieta a cada 5 minutos? Que sonho é esse, gente? Tem que ter uma explicação que tá muito estranho, tá muito sinistro, que isso. Imagina, a cada 5 minutos vai ficando mais leve. Tá bem sinistro, tem que ter uma explicação, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Por que ela está perdendo aí peso ao longo do tempo? Para você perceber o porquê, você precisa apontar para esses dois pontinhos, né? Vamos chamar de ponto A, ponto B. E, na verdade, apesar de na sua apostila estar assim, me interessa também colocar mais um pontinho aqui, mas depois eu falo dele,
Tá bom, Chuchu? Deixa eu só conferir aqui se tá assim o seu material. Tá assim mesmo. A gente pode fazer esse gráfico de várias maneiras, eu já te explico, mas eu vou primeiro abordar o que está na página 441. Eu quero chamar esse último ponto de alguma coisa, mas não agora, tá? Eu vou primeiro seguir o que está na apostila, depois eu dou um aprofundamento aqui para vocês, beleza? E aí, Érica, por que ela está ficando cada vez mais levinha? Que mágica é essa? É que os estômatos estão ali abertos. Ah, você arrancou essa folha durante o dia? Aham, de propósito, porque é quando os estômatos estão abertos. E eu queria analisar uma curva de fechamento estomático. Portanto, eu tenho que pegar ele o quê? Para ver a curva de fechamento. Aberto, né, gente? Então, durante o dia, eu arranquei essa folha, sucessivas pesagens, já entendi, e ela foi ficando mais leve. Por quê? Porque, gente, se liga aqui com a ruptura, não está chegando mais vindo lá da raiz a água líquida, água. Proveniente do xilema, da raiz, ok, mas subindo pelo xilema, né, gente? A água não está mais chegando lá. E como o estômago está aberto, ela está apenas sendo perdida. E não chega mais água para repor. Por conta, obviamente, da ruptura, certo? Nem que ela vai perdendo água pelo estômago, ela vai saindo a água, né, pelo estômago, ali na forma de vapor, e não chega mais. Claro que a tendência é ele ficar cada vez mais leve. Na real, ela está desidratando essa folha. Por isso que ela está ficando mais leve, gente. Aquelas dietas horrorosas que você perde só água e se engana. Vai lá, tem a diarreia. Toma um treco que fala que vai emagrecer. Só diarreia, diarreia. Você fica mais leve por perda de água. Você está desidratado, cara. Entendeu? Estão te enganando. Você está só perdendo água. Talvez saia um pouquinho de gordura junto, mas cuidado para não desidratar, viu? Então, aqui a folha está desidratando, não recebendo mais água, só perdendo-a. Ela vai ficando naturalmente mais leve. Mas por que teve essa quebradinha aqui do ponto A e do ponto B, né? Pelo seguinte, Chu, você que tá aí desenhando junto comigo, então no primeiro momento o estômago estava assim, ó, na primeira pesagem, nas primeiras pesagens, ele estava assim abertinho, claro, certo? Porém, no ponto A é quando ele começa a fechar. Porque se não está recebendo água líquida, a célula não se mantém túrgida, lembra? E ela vai tendendo a murchando, fechar o estômago. Então é aqui o começo, é quando ela começa o estômago, desculpe, começa a fechar. Vamos escrever tudo, ó. Quem começa a fechar? O estômago. Não recebendo mais água, em algum momento ele tem que começar a fechar, que é o que mantém ele aberto. Lembra a água? Estômago. Que letra linda, a criança desenhando e escrevendo aqui, ó. A criança. Estômago começa a fechar. Adivinha que seria ponto B? Obviamente, é quando ele fecha total. Fechamento no ponto B é quando ele fechou total o estômago. Podemos dizer, então, acompanha ali de vermelhinho agora, gente, ó, de vermelhinho, que ele foi desde o começo ali, desde a primeira pesagem, ele foi paulatinamente, devagarinho, fechando, mas ele começa mesmo a fechar aqui no A. Então, enquanto ele tinha água para se manter aberto, aqui ele não estava, então, ainda fechando, né, Chuchu? Ó, ele estava aberto, 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 ainda tinha água, ainda tinha água, ainda tinha água. Mas chega uma hora que não reposta a água, a célula guarda não se mantém túrgida, agora sim, paulatinamente, devagarzinho, ele vai fechando, até que fecha total. A partir daí, ó, o peso manteve-se, a massa, né, melhor dizendo, manteve-se com uma mísera perda, talvez, pela cutícula, que tá ali para não deixar a água sair, mas ela não é a superwoman, né? Mas a balança nem detecta mais a perda pela cutícula. O que eu queria fazer é o seguinte, Chuchu, é um alerta máximo, que esse gráfico pode vir de outras maneiras. Então, por exemplo, ó, eu vou primeiro fazer uma simplificação desse gráfico com uma quebra só ali e vou mudar. Eu vou chamar isso aqui, ao invés de chamar esse último ponto, eu ia chamar esse último ponto aquela hora de C, mas mudei de ideia, porque acho que você vai entender melhor, ó. Eu vou chamar esse de ponto A, esse de ponto B e esse de ponto C, tá bom, Chuchu?
Então, aqui, ó, do ponto A, como eu simplifiquei o gráfico, eu posso fazer isso no exercício, hein, gente? Eu que faço o vestibular, tô falando, a pessoa que faz o vestibular, certo? Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto B, tá representando todo momento que ele ainda estava aberto, até aqui, ó, do primeiro pontico aqui, quando ele estava aberto, até o ponto B, onde fechou total, eu simplifiquei como trecho A e B, agora sim. Certo, Chuchu? Então eu posso simplificar dessa maneira. De qualquer maneira, ó, tá ficando cada vez mais leve a folha, anyway, que ela tá perdendo sim água, mas não tá repondo, certo? B, então, aqui seria também, como ali no ponto B, representado o fechamento total, é quando fechou o total, o nosso estômago. É só uma simplificação do outro gráfico, belezinha pura? Então, eu posso combinar com você o seguinte: o que está acontecendo no trecho AB desse gráfico simplinho aqui agora, certo? E no trecho BC, que aí fica mais fácil de analisar o outro gráfico. Vamos ver o que isso está acontecendo, puxando isso para cá. Simbora. No trecho AB, está ocorrendo que tipo de transpiração? A água está saindo por onde? E no BC, no trecho BC. Tá bom, Chuchu? Então, veja. Em AB, está saindo ainda pelo estômago, porque ele só fechou no ponto B. Então, a transpiração estomatar ou estomática está acontecendo junto com aquela perda de água pequenininha que tem, mas tem, pela cutícula TC. Ai, meu Deus, sinto necessidade do quê? De escrever um treco aqui. Vamos apagar esses a cada 5 minutos as pesagens. Ah, eu sou dessas. Tô com necessidade de escrever, gente. Aqui, ó. Então, TE, a gente chama de transpiração estomatar ou estomática. Estomatar. Aquela água que sai pelo estômago. Já TC é a pouquíssima, mas ela é perdida. Transpiração, água que sai pela cutícula, então cuticular, pela cerinha. Nossa, mas mano, a cera não tá lá justamente para impedir isso? Eu sei, gente, mas um pouquinho de água sai pela cera cuticular, certo? Ela não impermeabiliza 100% a folha, gente. Bom, já no trecho BC, portanto, o estômago já está fechado, a partir do ponto B, só está ocorrendo o quê? A cuticular, que é pouquíssima, a ponto da balança nem detectar a perda de água pela cutícula. Ou vem uma questão, Chuchu, já vi também, com o trecho BC, ao invés de estar bem retinho assim, demonstrando que não está perdendo nada mais, porque o estômago fechou, vem uma queda super miseravelmente discreta. Você quase não detecta essa queda. Porque só está saindo água pela cutícula, então está perdendo muito pouquinho peso a partir dali. Certo? Chuchu, e aí? Quando eu simplifiquei o gráfico do lado de cá, que a gente pode fazer também nos exercícios, de repente ficou mais fácil para você. Certo? Aqui eles consideram que em algum momento ele começa a fechar e fecha total. No ponto B, fechou total. Como é que tá, gente? Quer dar um print? Perguntar? Fique à vontade. Curva de fechamento estomático. Explique-a. Pronto, explicamos. Fez sentido? Se fez, gente, eu já tô indo para uma última. Deixa eu ver se vai valer a pena isso aqui. Peraí. Qual que é, gente? Aqui vai valer a pena sim. Uma última ou penúltima luzinha, gente, que se refere a um exercício famoso da FUVEST, que está na página 444. Eu quero fazer com você, porque é muito importante e é algo que, de repente, você não consegue interpretar, uns grafiquinhos aqui, ó, de transpiração e absorção, que está na página, portanto, 444 nesse momento, para você. Pega lá, gente, FUVESTinha, USP, ó, exercício número 5, é justamente esse gráfico aqui. Tá bom? Simbora lá nele? Então você tá lá, queria tanto passar na USP, aí você encontra um gráfico desse para passar na USP. Você fala, eita, mas não tá coloridinho. É, não vai estar coloridinho. Eu já identifiquei para você que transpiração tá de verde, que a absorção
pela raiz de água, né? Pela raiz, está de vermelho. Você que vai ter que identificar isso. Mas como, Érica? Como? É justamente a pergunta deles. Ó, letra A. Considerando que em uma planta terrestre a transpiração é realizada preferencialmente pelos estômatos, identifique a curva que representa a curva 1 ou a curva 2, né? A curva 1 aí, que no meu caso está de vermelhinho, e a curva 2 que está de verde, que representa a transp e qual representa a absorção de água. Tá, a resposta ao spoiler detected, de propósito, eu deixei aqui já preparadinha a resposta para você. Mas você primeiro tem que perceber que esses gráficos aí, eles falam do seguinte, ó, transpiração é a perda de água pelo estômago, que está lá na folha, beleza pura. E a absorção pela zona pilífera da raiz, lá em contato com o solo. Tá bom? A gente está comparando esses dois fenômenos. Então, aqui no exercício, eles chamaram de curva 1, essa vermelhinha, e curva 2, essa verdinha, que é a da transpiração, a verdinha, certo? Mas como que eu ia identificar como absorção 1 e transpiração curva 2? Bora. Aqui você percebe as horas do dia. Então, no caso desse exercício, foi da 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, de 2 em 2 horas? Isso. 2 da tarde, 14 horas, 4 da tarde, dá olhada para 6 da tarde, certo? Até que finalmente, noitinha mesmo, noite aqui onde a gente tá, né? Dependendo da localidade, 10 da noite que escurece, né, fi? Lá nas Europa. Mas aqui não, aqui onde a gente tá, ó, ixi, 8 da noite já tá escurão, por mais que seja verão, ó. Identificou aí? Aí outra coisa que eu, analisando, percebo, gente, é que durante o dia, estômago aberto, transpira cada vez mais. A partir do meio da tarde, final da tarde, tendência é já começar um pouquinho a fechar, até que a noite fecha para valer. O importante é você reparar nisso daqui que eu aponto agora, ó, de azul. Nas horas mais iluminadas do dia, então assim, luz pra caramba, até que tem uma transição à tarde e tal, aí vem a noite. A primeira ou segunda luzinha que eu te mostrei, gente, falava que de dia ele tá aberto, à noite ele tá fechado, então tá transpirando pouco à noite e já para algumas localidades no final da tarde, Chuchu. Então por isso que houve uma queda depois de uma subida nas primeiras horas do dia, aberto para caraca, até que tende em algum momento lá pelas 4 da tarde ir fechando e depois fechou para valer. Tendência então é transpirar pouquinho, certo? Enquanto que, perceba, que também durante o dia, quanto mais água saía pelo estômago, mais água entrava pela raiz, tá subindo também, ó. Mas numa taxa inferior o vermelho ao verde. Então tá mais baixinho aqui, apesar de subindo também o vermelho, a absorção, tá abaixo a taxa de absorção do que a taxa de transpiração durante o dia. Que tá acima, tá mais alto aqui o verde do que o vermelho. Porém, os dois estão subindo, quase que junto. Faz sentido, gente. Por quê? Porque conforme a água é perdida pelo estômago verdinho aqui, dá a chance de entrar mais água vindo lá da raiz. Porém, Chuchu, em algum momento à noite, ou a partir do meio da tarde e tal, né? Olha o que aconteceu. A queda aqui verdinha veio acompanhada, sim, no final, da queda da absorção. Faz sentido, porque fecha o estômago, não tem mais como, sem saída de água pelo estômago, porque ele está fechado, entrar mais água. Vai ocupar o lugar de quem que não está saindo, quem está entrando. Você está entendendo? Porém, superior à taxa vermelha, à noite, de absorção pela raiz, para compensar, né, gente, o que aconteceu durante o dia, sobre a taxa de transpiração que agora está mais baixa do que a vermelha. Mas ambas tendem a cair depois de um tempo. Só que supera a taxa de absorção para compensar o que aconteceu durante o dia. Isso não foi perguntado nesse exercício da FUVEST. No exercício da FUVEST, eles queriam tão simplesmente que você identificasse a curva 1 e 2, qual que é a transp e qual que é a absorção. E a dica, de novo, é, durante o dia, ó, luz,
A taxa de transpiração é maior do que a de absorção, mas ambas estão subindo. Porém, depois isso se inverte. Uma compensação tem que acontecer, onde a taxa de absorção está um pouquinho maior do que a de transpiração. Belezinha? Percebeu aí, gente? Então, a resposta do exercício 5, 5A, a curva 2 aqui, ó, é a verdinha, transpiração, e a curva 1 tá pontilhada no exercício, é a minha vermelhinha, absorção.